Na Rádio Bandeirantes, eleições 2022. 8h28. O Fernando Schiller está chegando aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes para trazer análise política, e eu vou apresentar os números do Datafolha para você que não teve contato ainda com a pesquisa que foi divulgada ontem. O ex-presidente Lula lidera, aparecendo com 47% das intenções de voto. Na sequência, Jair Bolsonaro, que cresceu e agora tem 32%. A diferença entre os dois é de 15 pontos. Ciro Gomes está em terceiro com 7%. Simone Tebet tem 2%. Vera Lúcia, do PSTU, aparece em quinto com 1%. Os outros candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somam 6%. 2% dos entrevistados não souberam responder. A margem de erro também é de 2 pontos percentuais. O Fernando Schiller está aqui para fazer uma análise para a gente, né, do cenário de uma semana de muitas pesquisas e mais essa do Datafolha, para corroborar com os levantamentos que estão sendo feitos aí com a população, para saber sobre as intenções de voto para essa eleição de 2022. O que te chama atenção nessa pesquisa e nas outras também que foram divulgadas nessa semana, hein, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Pedro, Sônia, Cláudio, Thaís, nossos ouvintes. Olha, a gente acompanha muitas pesquisas, né? A pesquisa da Datafolha é mais uma delas, cada pesquisa tem a sua metodologia. A pesquisa da Datafolha costuma ser um ponto um pouco fora da curva, na média das pesquisas, né? Que a gente acaba usando muitos agregadores de pesquisa, ou seja, como as pesquisas, por exemplo, tem pesquisas que são presenciais e tem pesquisas que são por telefone. E tem pesquisas que são feitas por robôs, né? Ou seja, nem é um entrevistador que liga, né? Um sistema automático. Uma das teses que se tem, que eu acho interessante, é a seguinte: quando você faz a pesquisa presencial, como é o caso da Datafolha, ou seja, vai o entrevistador na casa das pessoas, apresenta lá um disco, então tem um contato pessoal do entrevistador com quem é entrevistado, você tende a ter, é uma tese, tá? Você tende a ter um voto escondido, um voto envergonhado que não aparece na pesquisa, mas que eventualmente vai aparecer na urna, associado ao Bolsonaro, associado a candidatos que são anti-mainstream, digamos, tá? Geralmente são candidatos mais à direita. Isso aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, isso aconteceu com o Bolsonaro em 2018, né? E é provável ou é plausível que aconteça agora. Isso poderia explicar, isso, por exemplo, explicaria a diferença entre o Datafolha e o Datapoder. O Datapoder é feito por robô, então é uma ligação, uma leitura aleatória da lista dos candidatos e a pessoa decide, né? A pessoa vota, então não tem contato pessoal. Aí a diferença fica 7%. Então, porque eu me coloco, viu, Pedro, na condição do ouvinte. Imagina, vem cá, vocês estão falando de pesquisa, toda hora sai uma pesquisa. Há 2 dias atrás, dia 16, aliás, saiu a pesquisa da Datapoder, deu 7% de diferença. Essa aqui dá 15%. Vou acreditar em quem? É mais do que o dobro de diferença, né? Então, eu acho que para esclarecer as pessoas, assim, essas metodologias, as pessoas são corretas, não está se desconfiando de nenhuma pesquisa aqui, apenas são metodologias diferentes. O que ela pode, feito esse cuidado, né, o que ela pode nos dizer, assim? Primeiro, as medidas do governo, pela pesquisa da Datafolha, não surtiram efeito até agora, boa parte delas, né? Se a gente pegar, por exemplo, o eleitor até 2 salários mínimos, que é um pouco mais de 50% do eleitorado, o Lula dá de lavado, ele tem aí 52 peguei aqui, ele tem 54 a 23. Lula 54, Bolsonaro 23. Nesse eleitorado, até 2 salários mínimos. Que ele é mais concentrado no Nordeste, que pese, obviamente, tem todo o país, e ele também tem um forte percentual de beneficiários do Auxílio Brasil. Tá? Uma das teses talvez uma das teses que pode ser explicada aí, pode ser utilizada, é que ainda muita gente ganha lá os R$600, mas não associa ao Bolsonaro, né? Associa ao histórico do próprio Lula, do PT, que tiveram durante 20 anos aí o Bolsa Família, que sempre fizeram uma narrativa muito forte nessa área social de transferência de renda. Essa é uma hipótese. Outra hipótese é mais ou menos o seguinte, também está sendo pago, tem um calendário de pagamento, é a primeira parcela. Lembra que a gente comentou aqui na semana passada ou retrasada, que lá em 2020 o auxílio emergencial só começou a afetar a avaliação do governo, do Bolsonaro, no terceiro pagamento, né? Então as coisas não são imediatas, não é assim, paga lá, reflete na urna. Pode ser que nem dê tempo de uma grande
mudança, um grande efeito disso durante aí no período eleitoral. Nós estamos há 1 mês e meio da eleição, menos, então a gente vai ver o que vai acontecer aí. Alguns dados interessantes, por exemplo, Bolsonaro se consolida nesse eleitorado de 2 a 5 salários mínimos, que é o que a gente chama no jargão do marketing, das campanhas, de a zona da mata, é a zona da mata do Bolsonaro, e muito mais no centro-sul do país, que é a chamada classe média trabalhadora. Esse segmento, ele pode dizer assim, que talvez ele tenha percebido uma melhora do clima econômico, especialmente com a redução do preço dos combustíveis. Ontem eu conversava com economistas, a inflação, você teve deflação no Brasil, deve ter uma nova deflação agora, mas ela está muito concentrada nos combustíveis. Se você vai para alimentos, por exemplo, já não é o mesmo caso. Você continua tendo inflação, você continua tendo aumento. Então, se pessoas que são menos atingidas diretamente, indiretamente todo mundo mas diretamente pelo tema do combustível, percebem um pouco menos ou não percebem essa deflação. Então tem um efeito diferente dependendo da composição de renda das pessoas. A pesquisa mostrou o outro dado interessante. O Lula teve um crescimento no eleitorado de acima de 10 salários. Aqui pode ser assim, uma especulação é que esse tema da democracia, etc., talvez esse eleitorado seja mais sensível a esse tema e tenha tido um efeito que pode ser episódico nesse segmento. Só que esse segmento é 3% do eleitorado, então ele não pesa no cômputo, significativamente no cômputo geral. Outro dado interessante é religioso. O Bolsonaro teve mais um crescimento, foi a 49% entre evangélicos. Então está dando de lavada. O Bolsonaro tem entre evangélicos 49 a 32 do Lula. Isso aí para mim tem uma explicação lógica. O Bolsonaro tem investido na população, no público evangélico. Então, ele vai em eventos grandes, a Michelle Bolsonaro é uma figura carismática nesse segmento, tem sido utilizada, tem falado. Então, quando o candidato investe, associa a sua imagem, é um segmento muito organizado, que tem uma identificação muito forte, majoritária pelo menos, com os valores conservadores, etc., do presidente. Então tem essa associação. Agora, vamos lá, coisas estranhas, vamos lá, que eu vejo nessa pesquisa. Por exemplo, a pesquisa diz que o Lula está 2 pontos na frente do Bolsonaro na região sul do Brasil. Ora, isso contradiz basicamente quase todas as pesquisas. Quer dizer, se você pegar Rio Grande do Sul, Santa Catarina é o estado que tem o maior percentual de apoio ao Bolsonaro no Brasil. Paraná, basicamente todas as pesquisas dão Bolsonaro. Rio Grande do Sul, boa parte delas. Como é que na região sul... Então, quer dizer, aí começa o ponto fora da curva. A pesquisa diz também que o Lula está 20 pontos na frente do Bolsonaro em Minas Gerais. Mas o candidato Alexandre Calil, apoiado pelo Lula, tem 23%. Então, quer dizer, 20 pontos na frente, várias pesquisas dão o Lula na frente de Minas Gerais, mas com percentuais bem mais apertados. A pesquisa dá o Lula na frente 13% em São Paulo. Vamos lembrar, alguns dias atrás saiu da Paraná Pesquisas, o Bolsonaro estava na frente de 4%. Então, o Bolsonaro está 4% na frente ou o Lula está 13% na frente. Mas aí, cara, tem que escolher a pesquisa aí. São metodologias diferentes. Mas certamente você tem aí um ponto fora da curva. Foi bom você destacar essa coisa estranha, porque assim, é preciso lembrar que o Lula e o PT nunca venceram na região sul. Nunca. Nem o Lula no auge, apoiando Dilma, por exemplo, e tal, nem na sua eleição, nem na reeleição, nem apoiando Dilma. Nunca o PT venceu a eleição na região sul. Sempre foi assim. Então, quando você vê uma pesquisa colocando o Lula 2 pontos à frente, tem alguma coisa muito errada nisso aí, Anteontem, saiu uma pesquisa no Paraná, dando o Bolsonaro com quase 20 pontos à frente do Lula. E olha, o Paraná não é o estado, como é que eu diria, mais bolsonarista da região sul, com quase 19,7 pontos à frente do Lula. Hoje na minha coluna, Sheila, eu publiquei uma informação relativa à pesquisa de ontem, ontem ou foi anteontem, do Instituto Quest. Esse é um instituto novato que surgiu em Minas, era ligado lá ao esquema de redes sociais do ex-governador petista Fernando Pimentel, e depois agora virou uma empresa de pesquisa. Essa Quest
de anteontem, aponta um crescimento do Bolsonaro. Você vê, dito isto, aquilo que nós falamos agora sobre esse desempenho no Datafolha no Sul, né? O Quest mostra nessa pesquisa agora o Bolsonaro 14 pontos, um crescimento de Bolsonaro de 14 pontos percentuais em relação à pesquisa feita 10 dias antes. Teve lá uma Minas pesquisa Gerais, né? Hã? Isso em Minas Gerais? Não, na região sul. Na região sul. Aí mostra o Bolsonaro um salto de 14 pontos em 10 dias. É absolutamente improvável que isso tenha acontecido, né? O que aconteceu que justifique uma coisa como essa? A não ser o erro, né? A não ser uma arrumação de números ali. O fato é que a gente ligou lá no Instituto Quest, entrou em contato, mandou e-mail, não sei o quê, para ter uma explicação. Ficamos 2 dias tentando uma explicação e eles simplesmente não deram nenhuma. Pediram o telefone, ok, vamos entrar em contato e simplesmente ignoraram o questionamento. Para você ter uma ideia desses números, o Quest de quarta-feira mostra Bolsonaro com 46 na região sul, né, 46, e Lula 34. Na pesquisa anterior, 10, 12 dias antes, deu 41-32 para o Lula. Então, assim, os critérios, os números desses institutos, é preciso a gente ter muita cautela. Eu sou adepto de pesquisa, participei da primeira campanha presidencial que se utilizou rotineiramente de pesquisa para orientar a campanha. Eu sou um apaixonado por pesquisas, mas nesse período, talvez por isso, eu fiquei meio chato em relação a isso, porque como o Schiller demonstra também ser um especialista nessa leitura, né, eu fico vendo ali esses detalhes, né, fico vendo as distorções. Há institutos de pesquisa que dão larga margem para o Lula, por exemplo, que dizem ter entrevistado um percentual muito maior do que uma amostragem muito maior do que aquela indicada pelo IBGE, por exemplo, entre eleitores de faixa de rendimento de até 2 salários mínimos, onde o ex-presidente Lula reina absoluto, né? Aí o que eles fazem? Em vez dos 42%, acho que é 42% ou 43% ali de brasileiros que ganham nessa faixa de rendimento até 2 salários mínimos, eles entrevistam 58%. Aí não tem jeito, né? Aí é por tudo isso que a gente assiste a cada campanha, né, erros crassos. Bom, o Datafolha errou muito, o Ibope errou tanto que mudou de nome, agora é IPEC, né? Enfim, eu me refiro à eleição de 2018, né, que dava como certas a eleição de, por exemplo, Eduardo Suplicy para o Senado em São Paulo, Dilma para o Senado em Minas, o Anastasia era governador eleito já em Minas Gerais, o Ites eu estava em 4º lá no Rio de Janeiro, e de repente deu o que deu. Então é preciso ter muita cautela, pesquisa não é voto, pesquisa não é eleição, é preciso ter pé atrás sempre. Perfeito, Cláudio. Eu acho que a pesquisa ela dá uma referência, né? Mas eu acho que o interessante para o ouvinte, eu acho que o eleitor brasileiro vai amadurecendo, né? Eu sempre digo, 9ª eleição presidencial a gente vai aprendendo. Uma coisa que a gente vai aprendendo é lidar com pesquisa, né? Toda vez que a gente fala em pesquisa, a gente vai fazer essas comparações metodológicas, ver aí as contradições e tal. O eleitor vai fazendo as suas próprias análises aí. Fernando Schiller, cientista político, hoje analisando a pesquisa Datafolha e os outros números divulgados ao longo da semana na corrida eleitoral 2022. Obrigada, Schiller. E já aqui de olho no debate na tela da Band na Rádio Bandeirantes, dia 28 de agosto, domingo, não esse, o outro. Vai ser um grande show, né, Schiller? Imperdível, vamos estar aí, vai ser lá, cobertura o dia inteiro e tal, Copa do Mundo antecipada aí, vamos lá. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Rede Bandeirantes de Rádio.